Fala galera, chegamos no momento da palavra. Uma coisa muito importante para a gente nesses dias de isolamento é a gente passar tempo com Deus também. Não é porque a gente não está indo na igreja, não está participando de um culto, que a gente não possa ter tempo com Jesus, que a gente não possa orar e ler a palavra. E o texto que a gente vai ler é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos lá? Diz o seguinte: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Até aqui só que a gente vai ler. Para a gente entender um pouquinho o que a gente acabou de ler, vamos olhar um pouco para a vida desse cara que a gente acabou de ler. Esse leproso. A lepra é uma doença de pele, que hoje pra gente é algo bem mais tranquilo porque tem cura, tratamento com antibiótico resolve o problema, mas nos dias de Jesus era um negócio bem mais perigoso. Não tinha cura e a lepra é uma doença ela é uma doença de pele, que ela vai se espalhando, começa com algumas manchinhas, mas ela começa a se espalhar, danifica as suas terminações nervosas, então você perde sensibilidade, as pessoas acabam andando e se machucam sem perceber. E além disso, pode até mesmo causar o surgimento de alguns caroços, algumas deformações até mesmo no rosto, nas mãos. Era uma doença extremamente preocupante na época, as pessoas tinham medo disso, tanto que se alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa tinha que sair de casa, ficar longe dos amigos, família, de todo mundo, e ir morar em algumas regiões específicas, algumas aldeias específicas, nos leprosários, e ficar lá isolado de todo mundo. E as pessoas não se aproximavam, não tocavam no leproso, porque o medo era de se contaminar com aquela lepra. Parecido com alguma coisa que a gente tem nos nossos dias hoje? Esse bendito desse coronavírus apareceu aí, a gente está isolado, cada um num canto, cada um em casa. A gente encontra as pessoas, às vezes você vê um amigo ou uma amiga sua que faz tempo que você não tinha se encontrado, e você não pode nem abraçar aquela pessoa, nem chegar perto, você tem que ir de longe dar um tchauzinho, ou um outro cumprimento que surgiu nesses dias aí que tem bastante gente usando, que é o cotovelinho. Já usou o cotovelinho? Você pega, cotovelinho, toca no cotovelo da pessoa e aí você se cumprimentou. Dá esse distanciamento, saudade daquele abraço, de estar junto. E esse homem, pensa quanto tempo esse homem viveu dessa maneira. A Bíblia diz que era um homem coberto de lepra. Isso significa que há bastante tempo, então, aquele cara tinha lepra, há bastante tempo estava longe da família, longe dos amigos, não tinha um abraço, não tinha ninguém perto dele. Pensa como é que estava o coração daquele cara também. O sentimento de rejeição, a tristeza que tinha no coração dele. Mas então imagino eu que um dia esse cara ouviu falar de Jesus. E ele falou, pô, esse Jesus é alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Eu vi que esse cara curou cego, que esse cara fez tantas coisas, eu vou falar com esse Jesus. Ele vai, mesmo correndo o risco de ser afastado, de tacarem pedras nele, de tentarem feri-lo e mandá-lo para longe, ele fala, não, eu vou falar com esse Jesus. Ele vai chegando e ele consegue chegar até Jesus. Se prostra diante dele e fala, olha Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Cara, naquele momento Jesus podia ter afastado ele e falado, sai daqui, leproso, não quero nada com você. Você é impuro, vai embora, você está doente, vai me passar lepra aqui ainda, vai embora. E ninguém ia discriminar Jesus ou ninguém ia recriminar Jesus pelo que ele tinha feito. Dentro da cultura da época ele faria aquilo normalmente. Mas o que eu gosto e o que eu aprendo sobre Jesus nesse texto é que Jesus não olha para mim e para você pela nossa aparência, pelo que a gente tem ou não tem, por aquilo que se passa nas nossas vidas. Ele olha e ele nos ama por quem nós somos. Cara, Jesus conhece as suas qualidades, conhece os seus defeitos e ele te ama mesmo assim. E o amor de Deus é tão grande por nós que não há nada que nós possamos fazer para que ele nos ame mais ou para que ele nos ame menos. Jesus te ama por quem você é. E ele olha para aquele leproso, independente da lepra, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele estendeu a mão e tocou naquele cara. Jesus toca nele. Imagina quanto tempo aquele cara não sentiu uma mão na sua cabeça, no seu rosto, um carinho. Quanto tempo ele estava ali sem contato com ninguém e Jesus começa curando o coração dele e fala, olha, eu quero que você seja puro, eu quero te purificar. E Jesus o toca. Sabe, às vezes mesmo dentro de casa, mesmo com a nossa família junto com a gente, mesmo às vezes no seu quarto, você pode se sentir sozinho, você pode se sentir sozinho. Às vezes pode vir uma tristeza no seu coração, que às vezes você não sabe de onde veio. Mas Jesus é aquele que pode ir te dar um abraço aí onde você está. Jesus é aquele que pode te visitar aí no seu quarto, na sua casa, com a sua família. Não importam quão boas estejam as coisas ou quão ruins estejam. Às vezes estão passando por dificuldade, às vezes está faltando até alimento na mesa.
Jesus é aquele que pode vir cuidar de você, Ele pode te dar um abraço. Essa tristeza que está no seu coração, esse vazio, Ele pode preencher com amor e com alegria. Ele pode cuidar de você e da sua família. Ele pode fazer a diferença na sua casa e na sua família. Ele te ama demais. E assim como nós vimos que a lepra era algo preocupante na época, a lepra na Bíblia muitas vezes ela é usada para simbolizar o pecado. Já ouviu falar desse negócio, pecado? Pecado é aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, mas nós fazemos. É aquilo que Deus diz na sua palavra que não é a vontade dele, que é errado, e nós mesmo assim escolhemos fazer. O que a Bíblia nos ensina é que o pecado nos afasta de Deus. Lembra que eu falei que não há como Deus nos amar menos? Ele não nos ama menos quando pecamos, mas o pecado nos afasta dele. Sabe o que isso significa? Fica cada vez mais difícil para Jesus chegar e me abraçar porque eu estou andando para longe dele. O pecado ele faz isso. E a lepra é usada para simbolizar o pecado porque o pecado começa igual a lepra. Às vezes é uma manchinha pequenininha, uma mentirinha que eu conto aqui, um palavrão que eu falo escondido para alguém ali, é um vídeo que eu vejo na internet que eu sei que aquele negócio está errado, que eu não devia estar vendo aquilo, mas eu vou lá mesmo assim e vejo. É uma piadinha que eu contei, é algo que eu fiz mesmo sabendo que eu não deveria fazer. E começa pequenininho, e aquele negócio vai crescendo e contaminando o meu coração. E aquele negócio começa a me machucar, o pecado machuca a gente. E o único motivo para Deus querer que a gente fique longe do pecado é porque o pecado nos machuca e se a gente tomar cuidado, ele mata a gente. O pecado nos afasta de Deus. E talvez você encontre situações na sua vida onde tem pecado aí. Mas assim como Jesus disse para aquele homem leproso, ele diz para você hoje, ele diz para mim hoje, ele diz, olha, eu quero te purificar. Eu quero que você seja limpo. Eu quero tirar essa tristeza, essa dor que está no seu coração e encher de alegria. Eu queria te convidar para orar comigo agora. Para pedir para que Jesus venha visitar o seu coração, venha visitar a sua casa, a sua família. Se há pecado, para Ele te tornar limpo, te tornar limpa. E se há tristeza, para Ele te dar um abraço e te encher de alegria, de amor e de paz. Quer fazer essa oração comigo? Se sim, feche os seus olhos, baixe sua cabeça aí, coloque uma mão no seu coração. Eu vou orar. E você vai, depois no final dessa oração, falar amém comigo, tá bom? Mesmo que você está aí do seu lado da tela, eu estou aqui, você está aí na sua casa, Deus está ouvindo a nossa oração agora, porque a gente está junto num único Espírito. Beleza? Vamos lá? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por saber que o Senhor me ama, mesmo conhecendo os meus defeitos, e que o Senhor quer me purificar. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometi, mesmo sabendo que era errado, fui lá e fiz. E peço que o Senhor me torne limpo. Que o Senhor me perdoe. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, e eu peço, vem encher meu coração de alegria. Senhor, onde tem tido tristeza, dúvida, angústia, Senhor, vem curar e trazer alegria e paz que só o Senhor pode trazer. Me visita, Senhor, abraça, Senhor, a cada um dos meus amigos que me ouve nesse momento. Traz paz às suas casas. Se tem faltado algo, alimento, Senhor, traz provisão para as suas casas. E que possamos experimentar da alegria que o Senhor pode derramar sobre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.